O sol começa a se pôr sobre as colinas da Judéia, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. O clima é sereno, mas carregado de expectativa. Os discípulos, reunidos ao redor de Jesus no monte, observam atentamente cada gesto e palavra do Mestre ressuscitado. Ainda impactados pela ressurreição, eles estão profundamente conscientes de que cada momento com ele agora é eterno. O ar parece mais leve, como se a criação também estivesse contemplando o que está prestes a acontecer. Jesus, agora em seu corpo glorificado, irradia uma presença incomparável. Seus olhos transmitem paz e autoridade. Ele se ergue diante deles, não como um líder terreno, mas como o Rei eterno que venceu a morte. Sua voz é firme, mas repleta de ternura e compaixão. Ele começa a relembrar os ensinamentos que lhes havia dado: o amor ao próximo, o perdão ilimitado, a fé inabalável e o reino de Deus que agora se tornava realidade. Com profunda intenção ele declara: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Os discípulos, com os olhos fixos nele, compreendem que não estão apenas ouvindo uma despedida, mas recebendo uma comissão eterna. Jesus continua: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Pedro segura as palavras no peito, sentindo o peso da responsabilidade. João observa com os olhos marejados, lembrando das muitas noites em que descansou ao lado do Mestre. Tomé, antes cheio de dúvidas, agora está com o coração rendido, transformado pelo toque do ressuscitado. Cada um entende. Aquele momento selava a missão que os acompanharia até o fim da vida. Jesus então se aproxima um pouco mais e diz, com um brilho de eternidade no olhar: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa promessa penetra fundo em seus corações, como uma chama que jamais se apagaria. O ambiente se torna sagrado. O vento sopra suavemente pelas vestes, como se o Espírito já estivesse presente, preparando-os para a grande promessa que ainda viria. Os discípulos se olham entre si, não com medo, mas com propósito. O Mestre estava para partir, mas sua missão acabava de começar neles. Era o início da igreja, do movimento que mudaria o mundo para sempre. Eles não seriam deixados órfãos. Em breve seriam revestidos de poder do alto. Naquele monte, entre o céu e a terra, a eternidade tocou o tempo. O céu, ainda banhado pelo tom dourado do entardecer, começa a se abrir em um brilho cada vez mais intenso. Os discípulos continuam aos pés de Jesus, sobre o Monte das Oliveiras, em absoluto silêncio. O vento agora sopra com mais força, como se até a natureza estivesse reagindo à presença do divino. O tempo parece suspenso. Não há pressa, não há medo, só reverência. Jesus dá um passo à frente. Seu olhar se volta para o céu e depois pousa nos olhos de cada discípulo. Ele não diz mais nada. Suas últimas palavras já estavam gravadas profundamente nos corações de todos. Agora é o momento do cumprimento. Aos poucos, uma luz começa a envolvê-lo. Não uma luz comum, mas uma glória que emana do próprio trono de Deus. Seu corpo começa a se elevar, com graça e majestade, como se o céu estivesse o puxando de volta para casa. Os discípulos observam com os olhos arregalados e os corações em êxtase. Alguns estendem os braços instintivamente, como se quisessem segurá-lo por mais um momento. Outros apenas caem de joelhos, incapazes de conter as lágrimas. A luz ao redor de Jesus se intensifica à medida que ele sobe. Sua túnica esvoaça suavemente e a expressão em seu rosto é de plena paz. Como quem cumpriu com perfeição a missão mais importante da humanidade. O céu se abre em glória e ele sobe até desaparecer por entre as nuvens, que brilham como ouro líquido. Pedro aperta os punhos, emocionado, com o coração transbordando. João cobre o rosto com as mãos, chorando em silêncio. Maria Madalena, também presente, se ajoelha com um sorriso sereno, como quem compreende, com fé, que não é uma despedida, mas o início de algo eterno. Então, 2 homens vestidos de branco, anjos do Senhor, surgem ao lado deles e dizem com voz clara e firme: Homens da Galileia, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus,
que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. O grupo permanece ali por mais alguns instantes, em silêncio reverente. A presença de Jesus ainda ecoa no ambiente. Eles sabem que algo grandioso está por vir. A promessa do Espírito Santo se aproxima. A missão não terminou. Na verdade, ela acaba de começar com um novo poder. A ascensão não foi o fim. Foi a confirmação gloriosa de que a cruz não venceu, que a morte não reteve e que o céu está agora irrevogavelmente ligado à terra. Jesus se volta para os discípulos com um olhar cheio de compaixão e autoridade. Há silêncio entre eles. Cada palavra que sai da boca de Jesus nesta despedida carrega o peso de uma missão eterna. Ele os reúne num círculo, colocando a mão sobre o ombro de Pedro, que agora o encara com um misto de reverência e responsabilidade. Jesus começa a falar com voz firme e amorosa. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas palavras ecoam no coração de cada um deles. Não era apenas uma instrução, era uma convocação para continuar a missão que ele começou. O semblante dos discípulos revela o impacto da responsabilidade que agora carregam. João segura com força o manto de Jesus, como se desejasse deter aquele momento por mais tempo. Tomé, antes cheio de dúvidas, agora ouve com atenção e fé. Maria Madalena, um pouco mais atrás, observa com lágrimas nos olhos, tocada pela verdade viva diante dela. Jesus continua, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ao dizer isso, ele ergue os olhos ao céu, como quem confirma que sua presença espiritual nunca será tirada deles. Seu tom é de promessa eterna, é o legado da fé em ação. A missão que começou em humildade agora é entregue nas mãos de homens e mulheres comuns, cheios de fé e amor, prontos para transformar o mundo com a verdade do Evangelho. Os discípulos percebem que essa não é uma despedida comum, é a transmissão de um propósito eterno. Eles não seriam mais apenas seguidores, seriam mensageiros, líderes e colunas da nova aliança. E com o coração ardente, eles recebem cada palavra como uma chama viva. Enquanto os discípulos ainda absorvem as últimas palavras de Jesus, ele os conduz lentamente até o alto de um monte, onde a brisa é suave e o horizonte parece tocar o céu. O silêncio entre eles agora é reverente. Não há mais perguntas, apenas expectativa. Jesus para e se vira para eles uma última vez. Seus olhos, cheios de ternura e poder, percorrem cada rosto, um a um. Então ele declara, não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa do Pai, que vocês ouviram de mim. Em breve, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essas palavras cortam o ar como fogo e bálsamo ao mesmo tempo. O coração dos discípulos pulsa mais forte. Eles não entendem completamente o que está por vir, mas confiam plenamente naquele que fala. A promessa é como um selo divino sobre tudo o que viveram ao lado de Jesus. Jesus continua, agora com mais firmeza. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os discípulos sentem que algo sobrenatural está prestes a acontecer. A presença de Jesus é forte e viva, mas também há um clima de transição, como se o céu estivesse prestes a abrir um novo capítulo da história. Pedro dá um passo à frente, agora com postura de liderança, olhando para o Mestre com lágrimas contidas. João coloca a mão sobre o coração. Maria Madalena fecha os olhos em oração silenciosa, entregando seu espírito ao chamado celestial. Um vento leve começa a soprar, como sinal da promessa que se aproxima. É a preparação para o derramar do Espírito Santo. É o prelúdio da igreja. Neste momento, os discípulos compreendem que não estarão sozinhos. A presença do Espírito será o elo eterno entre eles e o Salvador. É o selo final de amor, poder e missão. Jesus reúne seus discípulos uma última vez em um monte nos arredores de Jerusalém. O clima é sereno, mas carregado de significado. O céu, tingido por tons dourados do entardecer, parece refletir a glória do momento que está prestes a acontecer. Ao redor,
Os discípulos observam Jesus com atenção e reverência, conscientes de que suas palavras carregam o peso da eternidade. Jesus olha um a um nos olhos. Ele já havia vencido a morte, mas agora está preparando seus seguidores para a maior missão de todas: levar ao mundo a mensagem do reino de Deus. Com voz calma, porém firme, ele declara: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Essas palavras tocam profundamente cada coração presente. Pedro, com olhos marejados, sente o peso e a honra da missão. João, sempre próximo, compreende que aquilo é mais que uma despedida. É o início de uma nova era. Jesus não fala com tristeza, mas com poder e esperança. Ele sabe que a semente do Evangelho será espalhada por toda a terra, por meio daqueles homens simples, mas cheios de fé. Ao terminar, Jesus abre os braços e diz: E eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essas palavras ecoam no coração de cada discípulo como um selo eterno. Eles não estarão sozinhos, nunca. A presença de Cristo os acompanhará em cada passo, em cada perseguição, em cada vitória. O mundo está prestes a ser transformado. A chama que Jesus acendeu será carregada pelos discípulos e acenderá milhões de corações. O vento sopra suavemente sobre o Monte das Oliveiras. O céu, antes coberto por nuvens discretas, começa a se abrir lentamente, revelando uma luz pura, intensa, que parece não vir do sol, mas do próprio trono de Deus. Jesus está no meio de seus discípulos, rodeado por olhares cheios de amor, esperança e temor sagrado. Ele estende as mãos como quem acolhe e abençoa ao mesmo tempo. Sua voz é firme, mas cheia de ternura. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Os discípulos, em silêncio absoluto, absorvem cada palavra como o alimento final de uma alma que se prepara para transformar o mundo. Há lágrimas em muitos olhos, mas não de tristeza. São lágrimas de reverência, gratidão e admiração. Eles sabem, algo grandioso está prestes a acontecer. Jesus dá alguns passos à frente. Seus pés deixam o chão como se o próprio tempo tivesse parado. Uma luz gloriosa o envolve por completo. Suas vestes brilham com uma claridade viva e sobrenatural. Seus olhos encontram os dos discípulos e, mesmo sem dizer mais nada, eles ouvem em seu espírito: Continuem, vivam, anunciem, eu voltarei. A ascensão começa. Lentamente, Jesus é elevado entre as nuvens. Um silêncio absoluto domina a cena, interrompido apenas pelo som suave da brisa e pelo coração acelerado dos que assistem. Os discípulos se ajoelham, alguns com os braços erguidos, outros com o rosto em terra, completamente tomados pela glória de Deus. Quando o corpo de Jesus desaparece entre as nuvens, 2 anjos vestidos de branco aparecem ao lado deles. Com vozes doces e firmes dizem: Homens da Galileia, por que estão olhando para o céu? Este Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, virá novamente, da mesma forma como o viram subir. Aquelas palavras caem como um selo divino sobre suas almas. Era o fim de uma presença física, mas o começo de uma presença eterna no coração de cada um. Ali, em silêncio, algo desperta dentro deles. Um chamado, uma missão, um fogo que jamais seria apagado. A cena se encerra com todos de pé, em silêncio, olhando o céu e, em seguida, uns para os outros, e então para o mundo. Eles estavam prontos. A terra jamais seria a mesma. Após presenciarem a glória da ascensão de Jesus, os discípulos permanecem imóveis por alguns instantes, tomados por uma mistura de reverência, espanto e deslumbramento. O céu ainda brilha suavemente, como se o rastro da presença divina ainda tocasse a atmosfera. A brisa continua a soprar, mas agora carrega algo diferente. Uma sensação de missão, de urgência espiritual. Pedro, com os olhos ainda fixos no céu,
quebra o silêncio com um sussurro profundo. Ele nos confiou tudo. Agora é com a gente. Os outros discípulos olham entre si. O medo que antes habitava seus corações dá lugar a uma coragem inexplicável. Já não são apenas seguidores. Agora são testemunhas vivas da glória de Deus. E com essa consciência, uma chama acende em cada um deles. É o início de uma transformação que ultrapassa o tempo, as nações e as gerações. Tiago se ajoelha e começa a orar com fervor. João o acompanha, seguido por todos os outros. A oração cresce em intensidade. Não é apenas uma súplica, é um clamor de compromisso. Eles prometem, em lágrimas, continuar o que Jesus começou. Prometem anunciar, curar, libertar, amar. As mãos se entrelaçam. Um abraço coletivo sela aquele momento. Unidos não apenas pelo amor que sentiam por Jesus, mas agora pelo amor que sentiam uns pelos outros e pelo mundo perdido. Eles não sabiam exatamente o que os aguardava, mas sabiam em quem haviam crido. E isso bastava. Com passos decididos, eles descem o Monte das Oliveiras. Cada passo parece ecoar nas rochas sagradas. Voltam a Jerusalém, não mais escondidos, mas com ousadia. Sabem que o Espírito prometido virá, e quando vier, eles estarão prontos. Ao final da cena, um grupo de discípulos caminha unido, em silêncio solene, banhado pela luz do entardecer. A câmera se afasta lentamente, revelando a imensidão da cidade abaixo. Um mundo prestes a ser virado de cabeça para baixo pela mensagem de amor, graça e salvação. A revolução do Evangelho acabava de começar. A caminhada dos discípulos de volta a Jerusalém é silenciosa, mas carregada de significado. Cada passo pelas trilhas conhecidas parece agora diferente. O mundo que há pouco tempo parecia escuro, ameaçador e perdido, agora está cheio de propósito e esperança. Eles não voltam como homens confusos. Eles voltam como apóstolos da nova aliança. O grupo cruza os portões da Cidade Santa. Alguns rostos os reconhecem, mas já não se escondem. O medo que os fazia sussurrar agora é vencido por uma fé que os faz andar com o rosto erguido. Entram em uma casa no andar superior, o mesmo cenáculo onde compartilharam a última ceia com Jesus. E lá permanecem. A cena se aprofunda em seus rostos. O ambiente é simples, mas carrega o peso de uma promessa. Maria, a mãe de Jesus, está presente. Seus olhos estão serenos. Ela carrega no olhar a lembrança da cruz, mas agora também o vislumbre da ressurreição e da glória eterna. Pedro ora de joelhos, as mãos cerradas com força, como quem segura a responsabilidade de liderar. João lê em voz alta os salmos, reacendendo o espírito de todos. Tiago escreve nas paredes palavras de Jesus para que nada se perca. As mulheres que seguiam Jesus também estão lá, entre elas Maria Madalena, com o olhar cheio de luz. Cada um ali tem uma história marcada por dor e salvação, mas agora todos compartilham de uma só missão: esperar e obedecer. Dias se passam. As orações aumentam em intensidade. A cada manhã, os discípulos acordam com expectativa. A cada noite, adormecem com esperança. Eles não sabem exatamente como será, mas creem com todo o coração que o Espírito Santo virá. A câmera percorre lentamente os rostos em oração, enquanto a luz da janela se intensifica. Algo invisível parece pairar no ar. O céu está prestes a invadir a terra. O sol desce lentamente no horizonte da Galileia, tingindo os céus com tons de laranja, dourado e púrpura. As sombras se alongam sobre os montes, enquanto uma brisa suave sopra entre as pedras e árvores. Jesus está ali, em um dos altos montes escolhidos, diante dos seus 11 discípulos. O ambiente carrega uma atmosfera sagrada e serena. É o prenúncio de um novo tempo. Jesus, em pé, com postura firme e serena, observa cada rosto diante de si. Ele sabe o que cada um carrega: medos, arrependimentos, esperanças. Mas também sabe o que cada um está prestes a se tornar: colunas do reino, proclamadores da verdade, testemunhas vivas da ressurreição. Com voz calma e cheia de autoridade, ele declara: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos se entreolham em silêncio. Suas expressões são marcadas por reverência e expectativa. Pedro, com os olhos marejados, sente o peso da responsabilidade divina e a graça que o redimiu. João escuta atento, com o coração ardendo em amor. Tomé, agora firme na fé, sente que está diante de algo muito maior do que jamais sonhou. Jesus caminha entre eles enquanto continua: ensinando-os a obedecer a tudo o que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Suas palavras ecoam como eternidade. Elas não são apenas uma instrução, mas um legado, uma missão que atravessará séculos, culturas e fronteiras. O vento parece responder com respeito. O céu, emoldurado pela luz dourada do entardecer, reforça o caráter celestial daquele momento. Ali sobre o monte, o Cristo ressuscitado entrega àqueles homens simples uma missão que mudaria o mundo: pregar o Evangelho a toda criatura. Nenhum deles se sente capaz, mas todos sentem que não estarão sozinhos. A presença de Jesus, agora glorificado, é uma promessa viva em seus corações. Eles serão testemunhas, mártires, pregadores, pais espirituais de uma nova humanidade. A cena termina com os discípulos prostrando-se diante do Mestre, alguns com lágrimas, outros com orações em silêncio, todos rendidos à glória do chamado eterno. O Monte da Galileia, antes comum, se torna um altar de envio. É o início da grande missão. O cenário agora é o Monte das Oliveiras. O céu ainda guarda o dourado do fim da tarde, mas há algo diferente no ar, como se o tempo estivesse prestes a se dobrar à eternidade. Jesus está ali, rodeado por seus discípulos mais próximos. O chão onde pisam parece santo. O vento sopra suave, mas carrega uma energia inexplicável. O momento que aguardavam, mesmo sem entender plenamente, finalmente chegou. Jesus olha nos olhos de cada um. Seus gestos são calmos, cheios de amor e majestade. Ele sorri com ternura. Aqueles que há pouco eram homens frágeis e inseguros, agora estão de pé como colunas, prontos para carregar a mensagem do reino ao mundo inteiro. Ele os ama, cada um, com seus defeitos, suas dúvidas, seus corações apaixonados e transformados. Com a voz que uma vez acalmou tempestades, curou enfermos e perdoou pecadores, Jesus faz uma última promessa: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Os discípulos escutam atentos. Alguns choram, outros oram em silêncio. O coração de todos arde em fé. A missão está clara. A direção foi dada. Agora é o tempo de agir. De repente, sem alarde, sem música ou trovões, Jesus começa a ser elevado lentamente diante de seus olhos. Uma luz suave e gloriosa envolve seu corpo. O céu parece se abrir. A terra prende o fôlego. A cena é divina. Ele sobe, majestoso, sereno, com os braços estendidos, como quem abençoa até o último segundo. Os discípulos olham para cima, imóveis, em reverência e maravilha. Pedro segura as lágrimas. João sente o coração explodir de amor. Maria Madalena sorri entre lágrimas. Todos sabem, Jesus não os abandonou. Ele apenas voltou para o Pai, e a sua presença agora será eterna, viva, invisível, poderosa. 2 anjos aparecem ao lado deles e declaram: homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará do mesmo modo como o vistes subir. É a certeza da volta. A promessa de que esse não é o fim, mas o início da igreja, do reino que se espalhará como fogo sobre a terra. A cena termina com os discípulos de joelhos, orando, com os olhos ainda voltados para o alto, e seus corações prontos para mudar o mundo. Chegamos ao grandioso desfecho da jornada de Jesus na terra. Vimos como ele venceu a morte e apareceu ressurreto, trazendo consolo, direção e poder aos seus discípulos. E agora, testemunhamos sua gloriosa ascensão aos céus. Ele não partiu em silêncio. Deixou promessas, poder e missão.
Jesus acendeu a chama do reino nos corações dos que o amavam, e essa chama chegou até nós. Hoje somos frutos desse legado eterno. Sua presença continua viva, seu espírito ainda nos guia, e sua volta é certa. Você foi tocado por essa mensagem? Então curta, compartilhe e comente. Eu sou testemunha de Cristo, para que essa palavra alcance mais vidas. Inscreva-se no canal Fé Viva, barfi.viva.1, e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a fé e transformam corações. E se você chegou até aqui, comente. Jesus vive e reina para sempre, nos comentários.